Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O ano de 2023 é o recordista em feminicídios no estado de São Paulo. De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública, obtidos pela produção do Jornal da Record, foram 211 casos no ano passado contra 195 em 2022, uma alta de mais de 13%. Os números vão na contramão da estatística nacional, que aponta uma redução de quase 2% no número de feminicídios no mesmo período. Por que o número de feminicídios cresceu em São Paulo e caiu no restante do país? Como reduzir essa estatística e o que leva os homens ao comportamento violento? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a Procuradora de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo, Nathalie Malveiro. Bem-vindo ao nosso podcast, doutora. Olá, Celso. Obrigada pela oportunidade de a gente falar desse assunto que é tão relevante para todas as mulheres, mas também para todos os homens, né? Quem nos acompanha nessa edição do 15 Minutos é a repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Ô Cleisla, no estado de São Paulo, os casos de feminicídio subiram entre 2023 e 2022. E em muitos casos, esses crimes têm uma mesma motivação, a dificuldade em aceitar o fim do relacionamento. Olá, Celso. Muito obrigada pelo convite. Oi também para a doutora Nathalie. Celso, é exatamente isso. Muitas vezes, as trágicas histórias que envolvem a violência contra a mulher têm ligação com o fim de um relacionamento. Foi exatamente o que aconteceu com a Vitória Barbosa, de 22 anos. Ela namorou por um ano com um homem que era extremamente ciumento e agressivo. E em julho do ano passado, a Vitória foi morta pelo ex-namorado que não aceitava a separação do casal. O inquérito policial aponta o ex-namorado como autor do crime, mas até agora ele não foi preso. Eu, como mãe, tô dilacerada, tô em depressão, né? É muito difícil você ver uma pessoa aos 22 anos, não viveu nada. Ela terminou com ele devido aos ciúmes, ele era muito ciumento e controlador. Existe uma lei muito boa, Maria da Penha, mas ela tá só no papel, e o papel não protege a mulher. Histórias tristes como a da Vitória são comuns no Brasil. Em todo o estado de São Paulo, foram 221 feminicídios só no ano passado, 13% a mais do que em 2022, quando foram registrados 195 casos. Doutora, o que pode explicar esse aumento? Cleisla, eu acho que são vários fatores que nós temos que levar em consideração. O problema é bastante grave, então não é uma solução simples também, né? Eu acho que nós temos, primeiro, uma banalização da violência em geral, uma banalização da violência contra a mulher. Durante muitos anos, até 2006, até a edição da Lei Maria da Penha, a violência doméstica ela foi tida como uma violência de menor potencial ofensivo, uma violência de menor importância, em que o agressor pagava uma cesta básica e se livrava do processo. A mudança cultural para que não só as pessoas em geral, mas que todo o sistema de justiça passe a entender essa violência doméstica como uma violência grave, ela leva muitos anos, né? Então não são 20 anos, aí quase 20 anos de Lei Maria da Penha que a gente vai conseguir fazer essa mudança cultural. A gente tem as questões do machismo e do patriarcado muito fortes ainda na nossa sociedade. Então da mulher é esperado uma obediência ao marido, é esperada uma situação de inferioridade em relação ao marido. E quando a mulher rompe com essa expectativa, é que então decorre a violência que muitas vezes acaba chegando no feminicídio. Então é justamente o momento em que a mulher resolve romper um relacionamento, que o homem se sente inferiorizado, né? Quem poderia romper aquele relacionamento deveria ser só ele, porque ele é o homem, né? Ele é o mais importante ali naquela relação entre as duas pessoas. Então quando a mulher rompe esse relacionamento, ele se sente inferiorizado e ele então extravasa essa sensação na violência contra a mulher. Eu queria complementar que eu acho que a gente tem que levar muito em consideração também uma questão muito importante que foi a liberação das armas, né? A gente sabe que durante alguns anos as pessoas tiveram acesso mais fácil à arma de fogo e a arma de fogo ela realmente é um fator de risco muito grande no feminicídio pelo potencial lesivo da arma de fogo, né? A gente sabe que muitos casos de feminicídio ocorrem com objetos que estão ao alcance do agressor, por exemplo, faca, martelo, instrumentos de trabalho, mas essas agressões elas são muito mais graves quando elas ocorrem com uma arma de fogo, porque a letalidade da arma de fogo é maior. No estado de São Paulo, os números subiram, mas em todo o Brasil houve aí uma redução na comparação entre os dois últimos anos. Foram 1.449 casos no ano passado contra 1.422 em 2022. Aí uma queda de 1,86%. Doutora Nathalie, a queda é positiva, mas mesmo assim é um número preocupante. Afinal, em média, são quase 4 casos de feminicídio por dia em todo o país. É muito preocupante e a gente ainda não entende muito bem como esses números aumentam ou abaixam. Então, há alguns fatores, por exemplo, um dos fatores que eu acho
acho que é relevante a gente considerar é o maior número de registros de ocorrências. Então, ocorrências que não eram registradas e agora são registradas como feminicídio. Já era registrada a morte, mas não era registrado como feminicídio. Por outro lado, eu acho que a própria liberação das mulheres em conseguir um trabalho, em conseguir romper esses relacionamentos, também acabam, infelizmente, levando ao maior número de feminicídios, porque é no momento em que a mulher rompe esse relacionamento em que ela corre mais riscos. Então, é muito importante que os operadores do direito, os juízes, os promotores, os advogados, eles estejam muito atentos a essa situação de rompimento do relacionamento para garantir a segurança dessas mulheres, sobretudo com as medidas protetivas. Nós temos estatísticas muito significativas demonstrando que as medidas protetivas efetivamente salvam vidas. Elas não são só um papel que a mulher tem para conseguir ali um pouco mais de tranquilidade, conseguir sair daquele relacionamento de forma mais segura, mas elas efetivamente salvam vidas. A gente já fez aqui o registro que São Paulo aumentou o número de casos de feminicídio, né? O governo paulista, ele precisa aprimorar as políticas públicas, principalmente de conscientização, para voltar a reduzir esses índices de feminicídio, doutora? Eu acho que é muito importante a conscientização das mulheres e dos homens, a tentar retomar, prender essas armas de fogo que, infelizmente, acabaram sendo liberadas, enfim, tentar recolher esse número de armas de fogo, trazer políticas de proteção para as mulheres, então políticas realmente efetivas de proteção, de acolhimento dessas mulheres, políticas em que você consiga tratar a saída dessa mulher do relacionamento abusivo com políticas de complementação de renda, de habilitação para mercado de trabalho, para que realmente elas consigam fazer a saída desse relacionamento abusivo. Doutora, é importante entender que nem todos os casos de assassinatos de mulheres são considerados feminicídios, né? Quais são as características desse tipo de crime e o que se enquadra como feminicídio? Feminicídio, ele é todo crime de atentado contra a vida que ocorre contra mulheres pela razão da condição feminina. E a lei estabelece que em situações de violência doméstica, essa condição ela é presumida em situações de violência doméstica ou em situações de menosprezo à condição feminina. Então, a gente tem que entender um pouco essa dinâmica. A gente teve uma alteração da Lei Maria da Penha que amplia um pouco esse espectro. Nós estamos no momento de entender como a jurisprudência vai caminhar, mas basicamente o que a gente vinha entendendo eram situações em que a mulher morre pelo fato de ser mulher. Agora, doutora, em muitos casos o feminicídio é o resultado aí final de um relacionamento conturbado, né? Existem sinais de alerta que podem ser percebidos desde o início da relação. Existem muitos sinais de alerta, Celso, e é muito importante que os ouvintes fiquem atentos a esse sinal, não só para si mesmas, né, para as mulheres que estão num relacionamento, mas também para a gente ajudar amigas, familiares, irmãs, pessoas do nosso convívio e que a gente comece a identificar esses sinais. A violência doméstica, ela sempre começa com o isolamento da vítima, então o agressor ele tenta isolar a vítima do seu convívio social, do seu convívio familiar, faz com que essa mulher pare de estudar, abandone a faculdade, largue o trabalho, depois pare de frequentar a família, né? E quando ela se vê sozinha, então ele tem esse controle sobre essa mulher, então é esse ciúme excessivo, esse isolamento, esses três elementos, controle, ciúme excessivo e isolamento, são três fatores que nós identificamos como fatores de risco, que a gente deve observar. É importante a gente falar também que esses relacionamentos abusivos, eles começam cada vez mais cedo. Meninas de 13, 14 anos já namorando, já passam por essas situações de controle excessivo, de isolamento das amigas. Então é muito importante que a gente observe isso. É muito importante que a gente esteja próximo de uma mulher em situação de violência. A tendência é que a gente ajude numa primeira vez, né? Então a família dá o acolhimento naquela primeira vez que ela é agredida, e aí quando ela volta para esse marido, esse companheiro, a família então se distancia e fala, ela gosta de ser agredida, ela gosta de apanhar, eu não vou mais me meter. Então é muito importante que nesse momento a família continue próxima, porque a mulher tem um tempo para perceber que ela é vítima de violência, para perceber que ela precisa sair daquele relacionamento, e se a gente se afastar, a gente só vai estar contribuindo para aquela conduta do agressor de realmente isolar aquela mulher. Então é muito importante a gente observar também sinais de violência psicológica, manipulação, aquilo que a gente chama de gaslighting, né, que é uma palavra em inglês, mas que é aquela manipulação de você fazer com que a pessoa desacredite naquilo mesmo que ela está vendo, né? Então não, você me ouviu errado, você não entendeu direito. Então essa manipulação é muito importante também que a gente observe no relacionamento, porque esse é um forte indício de que a gente pode estar envolvida num relacionamento abusivo. O feminicídio, ele pode ser considerado como uma escalada da violência doméstica que vai se agravando até atingir o ponto extremo, que é a morte dessa mulher, e preocupa porque mulheres têm dependência financeira e acabam aceitando, doutor, uma relação abusiva e com alto risco de morte, mesmo depois
que o agressor emite sinais de violência? Exato, e o feminicídio ele é o topo dessa pirâmide de violências, né? Na base a gente tem aquelas agressões que vêm na forma de piada, né? A gente vê naquela forma de, você tá gorda, você não é mais a mesma, você tá velha, né? Aquela agressão verbal vai escalando para uma violência física e até a gente chegar nesse feminicídio. E é muito importante a gente observar isso, porque isso é muito naturalizado na nossa sociedade, né? Então é importante a gente estar atenta a esses sinais. Como sair do ciclo da violência, doutor? É preciso buscar ajuda. De quem? É muito difícil sair do ciclo da violência, porque a mulher, quando ela está no ciclo da violência, primeiro ela não se enxerga como vítima, ela justifica o agressor e ela justifica por conta de um mecanismo psicológico mesmo que acontece. Além disso, a gente não pode tirar a importância dos fatores que fazem com que aquela mulher se mantenha naquele relacionamento. Você mencionou anteriormente a questão financeira. A questão financeira é muito importante, mas ela não é a única. A mulher, às vezes, ela tem muito medo de perder a guarda dos filhos, por exemplo. Às vezes tem uma diferença financeira entre a mulher e o marido, e a gente fala, nossa, mas é uma mulher de classe média, uma mulher de classe alta, por que ela não se separa? Porque o agressor, ele ameaça essa mulher, por exemplo, com a guarda dos filhos, ameaça em tirar os filhos da escola particular em que esses filhos estão. Então, as violências, elas são muito grandes. Muitas vezes a mulher também fica num relacionamento porque ela percebe que ela serve de anteparo para aquela violência em relação aos filhos. Então, ela prefere ficar no relacionamento porque aquele homem, quando ele abusa da bebida alcoólica, por exemplo, ele vai agredi-la e não agredir aos filhos. Ela pensa, puxa, mas se eu me separar, ele vai ficar um final de semana com as crianças, ele vai beber, e como é que vai ser o cuidado em relação às crianças? Então, são muitos fatores que entram em jogo para que a gente simplesmente julgue essa mulher e diga que ela gosta de apanhar e por isso ela não sai desse relacionamento, né? Por isso entram as políticas públicas, as políticas de complementação de renda, políticas de auxílio para que essa mulher se recoloque no mercado de trabalho, porque como eu falei lá no começo, esse homem isolou essa mulher, tirou essa mulher da escola, tirou essa mulher de uma faculdade, fez com que ela parasse de trabalhar. Como é que ela vai se recolocar nesse mercado de trabalho de uma hora para outra, né? Então essas políticas públicas são muito importantes para ajudar essa mulher nessa reconstrução da vida para ela conseguir sair desse relacionamento. Qual é o papel da justiça e da segurança pública para reduzir esse tipo de crime? E a agilidade na emissão de medidas protetivas poderia ajudar a reduzir o número de feminicídios no Brasil? A agilidade na efetivação dessas medidas protetivas é a chave para a gente conseguir tirar essa mulher dessa situação de violência e garantir para ela uma segurança. Estatisticamente, a gente sabe que o primeiro ano após a separação é o ano de maior risco para essa mulher. Então, é muito importante que a gente tenha uma decisão judicial que vá mostrar para esse homem que aquela conduta dele não é uma conduta adequada. Porque a gente tem essa ideia, esse imaginário de que é normal a briga de casal, que briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Então é preciso mostrar que há autoridades julgando aquela conduta dele como uma conduta inadequada, né? Como se fosse uma água fria na fervura. Quando a gente tem a água lá fervendo e joga uma água fria, a gente baixa aquela temperatura da água e ela demora mais para ferver. A ideia da medida protetiva é dar esse período para que essa mulher se reorganize, sem com que esse homem coloque a segurança e a vida física, a saúde mental, psicológica em risco, para que ela consiga então se reorganizar. Agora, doutora Nathalie, está tramitando no Senado Federal um projeto que altera o Código Penal e aumenta aí a punição para o crime de feminicídio. O tempo mínimo de reclusão, que hoje é de 12 anos, subiria para 20, com um máximo de 30 anos em regime fechado. Se sancionada, essa medida pode ter um impacto prático para melhorar esse cenário? Não sei, Celso, eu sempre sou um pouco cética em relação a aumentos de pena. O crime de feminicídio ele é julgado no tribunal do júri, então são outras pessoas como nós, né, pessoas fora da área do direito, que vão julgar aquele agressor. Eu não sei até que ponto a pena alta não acaba prejudicando, às vezes, essa situação. Puxa, mas ele era um bom... Puxa, mas foi o único caso em que ele teve um problema. E aí os próprios jurados acabam desculpando esse homem por conta da expectativa de uma pena mais alta. Doutora, e para encerrar, do ponto de vista do homem, existe algo que possa ser feito para evitar que ele cometa esse tipo de crime? Eu acho que é muito importante que a gente faça, isso sim que eu acho que é muito efetivo, é um trabalho de informação para as mulheres, de informação para os homens, de informação nas escolas, falar nas escolas sobre essas diferenças de gênero, né, falar sobre essa desigualdade de gênero, sobre essa desigualdade de tratamento, para que os meninos comecem a aprender desde cedo que o não é não, que uma investida que é negada pela mulher não pode ter um avanço, demonstrar para esses meninos que a mulher tem autoridade de romper um relacionamento, por exemplo, né, e que isso não
não os diminui como homens, ensinar os meninos a falarem um pouco sobre os sentimentos deles. Eu acho que todos esses elementos, eu acho que vão ajudar a longo prazo. A médio e curto prazo, eu acho que são as medidas protetivas mais do que um aumento de pena. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da Procuradora de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo, Nathalie Malveiro. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você, obrigada a todos os ouvintes, estamos à disposição. E agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla. Eu é que agradeço, Celso, pela participação e também a contribuição tão importante da doutora Nathalie. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.